Milionário quase morre afundando em carro blindado, mas mendiga negra salva com uma ação inédita. Era um dia ensolarado e Gustavo, um milionário de 35 anos, decidiu escapar do estresse sufocante da vida corporativa. Ele pegou seu luxuoso carro blindado, um verdadeiro símbolo de poder e status, e rumou para a beira do rio. As águas brilhavam à luz do sol e as árvores dançavam suavemente com a brisa. Nesse passeio, ele se sentia invencível, como se nada pudesse tocá-lo. Ignorava os sinais de alerta sobre a cheia das águas, desprezando as dificuldades alheias como se fossem sombras distantes da sua realidade. Enquanto dirigia, o mundo exterior parecia uma tela embaçada. Ele viu pessoas lutando para sobreviver nas ruas. Entre elas estava Lara, uma menina de rua de apenas 12 anos que, com coragem, vendia flores e lanches aos motoristas. Ela tinha olhos que refletiam a dureza da vida, mas também um brilho de esperança inabalável. Gustavo passou por ela, sem nem piscar, embora a imã. De repente, um barulho ensurdecedor. Um deslizamento de terra. Gustavo mal teve tempo de reagir. Seu carro deslizou e, em um ato de desgraça, caiu no rio, as águas geladas invadindo o interior do veículo. O pânico tomou conta. Ele lutou para abrir a porta, mas a pressão da água era forte demais. A adrenalina pulsava e ele sentia um nó na garganta, um aperto insuportável no peito. O mundo aquático tornava-se mais escuro. E então, uma figura surgiu entre as ondas. Era Lara. Ela não hesitou. Pulou nas águas geladas, determinada e corajosa. Quebrando o vidro com um golpe, ela entrou, puxou Gustavo para fora e, em uma ação quase sobrenatural, o arrastou para a superfície. Ele respirou fundo, ofegante, enquanto ela o conduzia à segurança. Assim que seus pés tocaram o chão, Lara desapareceu na multidão. Gustavo ficou lá, paralisado, misturado em um turbilhão de emoções, gratidão, confusão, comoção. A experiência marcada pela fragilidade da vida fez a arrogância se dissipar. Ele precisava encontrar essa menina que salvou sua vida. Mas Denise, sua irmã, o alertou sobre Lara e o passado sombrio que ela carregava. Cuidado, Gustavo. Ela pode não ser quem você pensa. Intrigado e determinado, Gustavo mergulhou em sua busca. Lara era uma criança invisível, marcada por traumas. Ele visitou abrigos e conversou com assistentes sociais, cada resposta que encontrava exando como um bloco de concreto em seu peito. Os privilégios que sempre tivera agora o pressionavam de um jeito novo. Segredos familiares começaram a emergir, revelando a verdadeira natureza de sua moralidade. O que ele estava disposto a fazer por alguém que parecia tão distante de seu mundo. As perguntas fervilhavam em sua mente, mas a maior delas permanecia. Onde estava Lara agora? Finalmente ele deu com o paradeiro dela, um abrigo para crianças desamparadas. O coração acelerado de esperanças, ele foi até lá. Mas ao chegar, a realidade se impôs. Lara não confiava em ninguém. E agora, Gustavo se viu num beco sem saída. O que fazer para conquistar a confiança da menina que lhe dera uma segunda chance? Enquanto os ecos daquela experiência ameaçavam afogar seu espírito. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gustavo estava lá, paralisado, os pensamentos emaranhados enquanto tentava respirar normalmente. O coração dele disparava,
mas a urgência da situação o puxava para frente. Ele precisava da confiança de Lara, desesperadamente. Então, ao entrar no abrigo, uma atmosfera pesada o envolveu. Era um lugar frio e triste, as paredes tingidas de um cinza desbotado, marcado pelo tempo e pelo abandono. Ele caminhou até a recepcionista, tentando controlar as palpitações. Oi, estou aqui para encontrar uma menina. Lara, ele disse, sua voz soando mais fraca do que queria. A mulher olhou para ele, seu olhar enigmático, como se estivesse avaliando cada detalhe. Finalmente, ela apontou para o fundo de um corredor escuro, onde uma porta se fechava lentamente. Gustavo respirou fundo e seguiu em frente. Cada passo ecoava, como um tambor em sua mente. Lara, onde você está? Pensou ansioso. Ao chegar à porta, hesitou. O que diria ela? E se ela não quisesse falar? Empurrou a porta devagar. Um ranger que parecia gritar na profundidade do silêncio. Dentro do quarto, o pequeno espaço estava em desordem. Cores mescladas de desenhos de crianças enfeitavam as paredes. E ali, no canto, Lara estava. Seus olhos encontraram os dele. E havia algo diferente. O brilho de esperança havia se apagado, substituído por uma sombra profunda. Mas não era só isso. Havia algo mais. Uma tensão no ar. Por que você está aqui? Lara perguntou, a voz firme, quase desafiadora. Ele se aproximou, tentando não se deixar levar pela dor que se formava em seu peito. Eu vim. Quero te agradecer. Você me salvou. Os olhos dela se estreitaram. Você não veio apenas por isso. Quer me salvar? Ou quer uma boa história? Milionários geralmente se divertem com as nossas vidas, mas não se importam de verdade. Aquelas palavras cortaram como um punhal. Ele hesitou, o nó na garganta apertando ainda mais. Não é isso. Eu quero entender. O silêncio fez uma pausa pesada, como se o tempo tivesse congelado. Lara se virou, e nesse momento, Gustavo viu a tatuagem em seu braço. Um símbolo que ele conhecia, uma marca de gangue. O ar escapou de seus pulmões. Ele sabia o significado. Aquilo não se resumia à pobreza. Era algo maior, um envolvimento em atividades perigosas. E se ela estivesse em apuros, o que poderia acontecer com ela? O que, afinal, tudo isso significava? Você não pode se envolver, Gustavo. Eles estão em todos os lugares. Olham para mim e para você. Não posso trazer mais problemas para a sua vida. Ela disse, o olhar em pânico. Desesperado, ele tentou argumentar. Lara, Mas antes que pudesse terminar, uma explosão de gritos cortou o ar. A recepcionista entrou, pálida como papel, com o olhar apavorado. Eles chegaram, temos que nos esconder. Gustavo ficou em choque. Ele sentiu o chão tremer sob os pés, enquanto a realidade se despedaçava em sua frente. Quem chegou? Perguntou, a voz tremendo. O que está acontecendo? Eles. A mulher respirou pesadamente. Os membros da gangue de que você ouviu falar. Eles sempre vêm atrás de crianças. Se você está aqui, você pode ser um alvo também. Nesse momento, tudo fez sentido. Gustavo não estava apenas mais uma pessoa em busca de redenção. Ele havia se tornado parte de um conflito que mal podia imaginar. Os olhares alarmados dos dois apenas acentuavam a gravidade da situação. Ele se virou para Lara, que agora parecia um espírito perdido entre as sombras. Assustados, eles ouviram batidas na porta, seguidas por vozes ameaçadoras. O coração de Gustavo acelerou. Ele olhou para Lara e sentiu que o destino tinha mudado, abrindo uma porta para um abismo ainda mais profundo. O que ele estava disposto a fazer para protegê-la? E mais importante, quem ele realmente era nessa nova realidade? As batidas ficaram mais fortes. Ele respirou fundo, percebendo que tudo o que ele sabia estava prestes a desmoronar. Vamos, disse ele, a voz decidida, enquanto Lara o encarava, a dúvida misturada, a esperança novamente.
Mas até onde essa escolha o levaria? As batidas na porta ecoaram com uma intensidade que esmagava o ar. Gustavo olhou para Lara, seus olhos refletindo um pânico tão profundo que ele sentiu um aperto no peito. A recepcionista, com o rosto pálido, implorava por uma solução. Temos que nos esconder agora! A urgência nas palavras dela o fazia quase querer gritar. Mas antes que pudessem se mover, a porta se escancarou. 4 figuras entraram, cada uma carregando a mesma fúria em seus olhares. Os membros da gangue, aproveitando-se da vulnerabilidade do abrigo, preencheram o espaço com uma presença opressora. Onde está a garota? Um deles gritou, a voz embolada em raiva. Eles sabiam quem eram e o que queriam. Gustavo congelou. O instinto gritou para que ele fizesse algo. Ele poderia ser um milionário que vive em um mundo à parte, mas tudo o que sentia agora era a necessidade de proteger a vida de Lara. Mas como? A força deles era avassaladora, e ele não tinha a menor ideia de como enfrentá-los. Lara! Ele gritou, mas a garota se encolheu, os olhos wide como pratos. Fique atrás de mim. Mas ela não se moveu. Em vez disso, ficou parada, com uma expressão que mudava rapidamente de pânico para algo mais intenso, determinação. E quando um dos homens se aproximou dela, seu olhar se endureceu. Então, num movimento abrupto, ela tirou uma faca escondida debaixo de sua blusa rasgada e cortou o ar entre eles. Gustavo olhou, atônito. O que você está fazendo? Ele nunca tinha visto tão feroz antes. Mas algo em seu olhar lhe disse que havia muito mais escondido sob a superfície da vida de Lara. Você não sabe com quem está lidando. Ela rosnou, a voz firme. O espaço parecia assumir uma nova dimensão. A tensão palpável. Os membros da gangue hesitaram, mas não recuaram. Lara tomou um passo à frente. Deixa eu lidar com isso. Eles não têm poder sobre mim. Desesperado, Gustavo tentou intervir. Por favor, Lara, isso não é uma luta que você pode ganhar. Mas ela não o escutou. A adrenalina disparava em suas veias, enquanto ela olhava diretamente para os rostos dos homens, que agora pareciam um pouco menos intimidantes, um pouco mais temerosos. Então, com um movimento súbito, um dos homens avançou, e antes que Gustavo pudesse reagir, o estalo de um disparo preencheu a sala. O tempo parou. O som ecoou como um trovão em seus ouvidos enquanto Lara se contorcia e caía no chão. O choque percorreu o corpo de Gustavo como um relâmpago. Não, Lara! Ele gritou, correndo em direção a ela. Mas ao chegar perto, o que viu fez seu coração afundar. No lado do corpo dela, uma marca visível e oscilações de dor faziam seu corpo tremer. A realidade se despedaçou. Por que você fez isso? Ele sussurrou, sentindo a vida dela escorregar entre seus dedos. Foi então que ele ouviu risadas, estrondosas. Alguém da gangue havia filmado tudo. Gustavo olhou para trás e viu um dos homens em pé, um sorriso cínico no rosto. Você pensou que ela era só uma pobre menina? Isso é só o começo, meu amigo. O próprio lugar onde você pensa que está ajudando é o que aprende. E nesse instante, um dos outros membros da gangue se afastou, revelando um evidente código em sua pele, o mesmo símbolo que estava na tatuagem de Lara. O mundo girou. O que estava acontecendo? Não era apenas Lara quem estava presa nesse ciclo. Era uma teia muito maior do que ele imaginava, e as linhas entre eles se desfaziam. Você se enganou, milionário, disse o homem, com um brilho ameaçador. A sua boa ação pode custar mais do que você está disposto a perder. Gustavo pôde sentir a realidade desmoronando ao seu redor. Ele olhou para Lara, seu corpo desacordado, seu futuro em jogo. Como tudo havia mudado tão rápido. O que ele realmente sabia sobre ela? E o que essa revelação significava para sua própria vida? O peso daquelas palavras pairava no ar, e assim o silêncio se tornava uma tortura. No meio da confusão, uma única pergunta ecoou em sua mente.
exatamente quem era Lara e qual era o verdadeiro preço de sua salvação. O peso daquelas palavras pairava no ar, e assim o silêncio se tornava uma tortura. No meio da confusão, uma única pergunta ecoou na mente de Gustavo: exatamente quem era Lara e qual era o verdadeiro preço de sua salvação. Seu coração disparava enquanto a tensão aumentava, e os homens da gangue olhavam para ele com um misto de diversão perversa e desprezo. Nesse instante, tudo parecia um borrão. Os gritos de Lara ecoavam em seus ouvidos. Uma parte dele queria correr, outra sabia que precisava ficar. Mas quando olhou para o corpo dela no chão, agitado e fragoroso como o crepitar de uma fogueira, Gustavo sentiu-se preso numa cela invisível. O que poderia fazer? Ele não era um herói, apenas um homem comum. O olhar felino no rosto dele enchia Gustavo de um terror profundo. Lara sempre foi uma peça valiosa para nós. Agora, quem vai gostar do seu altruísmo? Ninguém. E então, durante um momento de silêncio, um barulho ensurdecedor estourou atrás dele. Esta vez, não era um disparo de arma. Era um tremor forte, um rugido poderoso, como se a própria terra estivesse se revoltando. As paredes do abrigo começaram a tremer, e um pedregulho caiu do teto, levantando uma nuvem de poeira. Os homens da gangue, ao invés de recuar, parecia que estavam se divertindo com a confusão que virava caos. Gustavo olhou para Lara. Ele não poderia deixar que mais nada acontecesse. Com um grito de determinação, ele avançou, empurrando os homens que se interpunham entre ele e Lara. "Saia da frente", ele gritou. A adrenalina pulsava, e ele se sentiu mais forte, mais corajoso do que jamais se sentira. Mas o choque não acabou. A verdadeira reviravolta estava prestes a se desdobrar. De repente, a porta se escancarou com um estrondo, e uma figura imponente entrou no abrigo. Uma mulher de meia-idade, forte e decidida, vestida com um uniforme semelhante ao de policiais, entrou como uma tempestade. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz retumbou, fazendo todos pararem. As pessoas da gangue olharam assustadas, como se estivessem diante de um predador. "É uma confusão a menos, oficial", um deles disse, tentando disfarçar a preocupação. E então, em um movimento súbito, a mulher puxou uma placa do bolso. "Você deveria ter começado a correr. Sou infiltrada, e vocês estão presos." As palavras dela surgiram como uma flecha certeira. E naquele momento, Gustavo percebeu que tinha mais a perder do que imaginava. E quando um dos homens tentou se mover, ela já estava pronta. Com um movimento ágil, ela desarmou o membro da gangue, enquanto Gustavo assistia, atordoado. O que é aquilo? O que estava acontecendo? Ele olhou para a mulher, seu rosto começando a lhe ser familiar. Então, o mundo pareceu desmoronar quando a mulher se virou e ele finalmente viu o que estava escondido atrás daquela expressão autoritária. Seu olhar era como um espelho, refletindo a tristeza e a luta que ele havia reconhecido em Lara. Era sua mãe, a mulher que ele acreditava ter perdido anos atrás, que havia fugido na noite fatídica que mudou tudo em sua vida. "Gustavo", a voz dela falhou ao pronunciar seu nome. O choque em seus olhos era apenas um eco do que sentia no coração. "O que você está fazendo aqui?" A gangue ficou paralisada, e uma tensão elétrica compactou o ar ao redor. Cada um respirava, absorvendo a enormidade da revelação. Lara olhou entre os dois, confusa. O que tudo isso significava? Gustavo sentiu que o chão sob seus pés se desvanecia. Havia revelações escondidas nas sombras que ele havia ignorado. E agora tudo o que ele sabia estava prestes a ser questionado. "Você não tem ideia do que nós somos, do que você realmente é", sua mãe continuou, a voz aumentando em fervor. "Reflexos do passado que não podem ser esquecidos." O mundo ao redor deles girava freneticamente. "Mãe", ele sussurrou, a dor e a confusão se misturando. O que mais ela não lhe contara? O que mais havia sob aqueles anos de silêncio? Gustavo se virou para Lara, e pela primeira vez, uma dúvida forte o abateu.
Não era apenas a vida dela em jogo, mas a dele. Uma rede de segredos e mentiras que agora se entrelaçava em um colapso iminente. Assim, enquanto o som da confusão se intensificava, a única certeza que restava era a incerteza de sua própria identidade. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas o que isso significava para todos eles? O peso daquelas palavras pairava no ar, e assim, o silêncio se tornava uma tortura. No meio da confusão, uma única pergunta ecoou na mente de Gustavo. Exatamente quem era Lara? E qual era o verdadeiro preço de sua salvação? Seu coração disparava, enquanto a tensão aumentava, e os homens da gangue olhavam para ele com um misto de diversão perversa e desprezo. Você realmente acha que ela é só uma pitada de esperança, não é? Disse um dos. Lara é uma isca. As palavras cortaram Gustavo como uma faca. Ele olhou para Lara, que estava no chão, e a ideia de que ela pudesse ser parte de um plano maligno o deixou enjoado. Você está mentindo! Ele gritou, mas na voz dele havia um tremor. Não sou eu quem mente. O que você não sabe é que Lara não é apenas uma sobrevivente. Ela é uma peça-chave na nossa organização. O homem sussurrou intensamente. Desde o dia que a encontramos, ela foi treinada para isso. O coração de Gustavo parou. Os ecos do passado que ele pensava ter superado se tornaram presentes novamente. O que você quer dizer com isso? O que você fez com ela? Sua voz agora tremeu, misturada com medo e indignação. Antes que o homem pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou no abrigo. A porta se escancarou novamente, revelando uma onda de policiais armados, com rostos sérios e determinadas expressões. O caos se instaurou. Sujem-se ao chão! Um dos oficiais gritou em meio à confusão. A tensão aumentou como uma pressão insuportável. Mas Gustavo estava paralisado. A mulher que antes se mostrara como uma amante da lei puxou uma arma e apontou para um dos membros da gangue. Saia da frente, ou será sua última noite. Ela era uma força imbatível, apostando sua própria segurança para proteger aqueles que estavam em perigo. Todo mundo estava em movimento agora. Mas o que aconteceu a seguir deixou Gustavo em choque. Enquanto os policiais se moviam, Lara, como que por um impulso, levantou-se bruscamente. Ela pegou a faca que havia mostrado antes e, em um movimento inesperado, virou-se e apontou para os policiais. Não! Eles não são inimigos! O mundo desabou em silêncio de novo. Ninguém esperava aquilo. Gustavo tentou gritar, mas as palavras se perderam em sua garganta. Lara, não! A mulher da polícia hesitou, mas o olhar de Lara estava tão intenso que parecia iluminar a sala. Estou com eles. Eu sou o informante. Eles me treinaram, mas eu sou mais do que isso agora. Estou aqui para derrubar essa gangue. As revelações explosivas deixaram o ar denso e pesado. Gustavo mal podia acreditar no que ouvia. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, mas não da forma como ele pensava. Lara não era uma simples menina de rua. Ela era uma agente infiltrada. Seu passado, seu treinamento, tudo fazia parte de um plano muito maior. Um que ele nunca poderia imaginar. Os olhares de todos mudaram. O homem da gangue ficou furioso, enquanto seus aliados começavam a recuar. Você traiu a gente, sua garota ingrata, ele rosnou. Mas a face de Lara era resoluta. E eu irei derrubá-los todos. Um grito ecoou e uma troca de tiros começou. Gustavo sentiu que o mundo estava no auge do caos. A confusão se instalou completamente. Ele olhou para Lara e a dúvida começou a pesar em seu coração. Ele havia salvado essa garota, mas agora se via mergulhado de novo em um mundo que nunca teria desejado. Como ele poderia confiar nela agora? O que isso significava para os dois? Enquanto a batalha se desenrolava pesado ao seu redor, uma certeza começou a surgir. Ninguém estava a salvo. Não mais. E o verdadeiro preço da salvação ainda estava por vir. O peso daquelas palavras pairava no ar e assim, o silêncio se tornava uma tortura.
No meio da confusão, uma única pergunta ecoou na mente de Gustavo. Exatamente quem era Lara e qual era o verdadeiro preço de sua salvação. Seu coração disparava, enquanto a tensão aumentava, e os homens da gangue olhavam para ele com um misto de diversão perversa e desprezo. Você realmente acha que ela é só uma pitada de esperança, não é? Disse um dos homens, se aproximando com um olhar provocador. Você não sabe a verdade, milionário. Lara é uma isca. As palavras cortaram Gustavo como uma faca. Olhou para Lara, que estava no chão, e a ideia de que ela pudesse ser parte de um plano maligno o deixou enjoado. Você está mentindo, ele gritou, mas na voz dele havia um tremor. Não sou eu quem mente. O que você não sabe é que Lara não é apenas uma sobrevivente. Ela é uma peça-chave na nossa organização. O homem sussurrou, intensamente. Desde o dia que a encontramos, ela foi treinada para isso. O coração de Gustavo parou. Os ecos do passado que ele pensava ter superado se tornaram presentes novamente. O que você quer dizer com isso? O que você fez com ela? Sua voz agora tremeu, misturada com medo e indignação. Antes que o homem pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou no abrigo. A porta se escancarou novamente, revelando uma onda de policiais armados, com rostos sérios e determinadas expressões. O caos se instaurou. Sujam-se ao chão! Um dos oficiais gritou, em meio à confusão. A tensão aumentou como uma pressão insuportável. Mas Gustavo estava paralisado. A mulher que antes se mostrara como uma amante da lei puxou uma arma e apontou para um dos membros da gangue. Saia da frente, ou será sua última noite. Ela era uma força imbatível, apostando sua própria segurança para proteger aqueles que estavam em perigo. Todo mundo estava em movimento agora, mas o que aconteceu a seguir deixou Gustavo em choque. Enquanto os policiais se moviam, Lara, como que por um impulso, levantou-se bruscamente. Ela pegou a faca que havia mostrado antes e, em um movimento inesperado, virou-se e apontou para os policiais. Não! Eles não são inimigos! O mundo desabou em silêncio de novo. Ninguém esperava aquilo. Gustavo tentou gritar, mas as palavras se perderam em sua garganta. Lara, não! A mulher da polícia hesitou, mas o olhar de Lara estava tão intenso que parecia iluminar a sala. Estou com eles. Eu sou uma informante. Eles me treinaram, mas eu sou mais do que isso agora. Estou aqui para derrubar essa gangue. As revelações explosivas deixaram o ar denso e pesado. Gustavo mal podia acreditar no que ouvia. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, mas não da forma como ele pensava. Lara não era uma simples menina de rua. Ela era uma agente infiltrada. Seu passado, seu treinamento, tudo fazia parte de um plano muito maior, um que ele nunca poderia imaginar. Os olhares de todos mudaram. O homem da gangue ficou furioso, enquanto seus aliados começavam a recuar. Você traiu a gente, sua garota ingrata, ele rosnou. Mas a face de Lara era resoluta, e eu irei derrubá-los todos. Um grito ecoou, e uma troca de tiros começou. Gustavo sentiu que o mundo estava no auge do caos. A confusão se instalou completamente. Ele olhou para Lara, e a dúvida começou a pesar em seu coração. Ele havia salvado essa garota, mas agora se via mergulhado de novo em um mundo que nunca teria desejado. Durante o frenesi, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Uma das balas disparadas acertou um dos pilares do abrigo, e com um estrondo ensurdecedor, o teto começou a desabar. Saiam! Alguém gritou, mas a avalanche de gesso e concreto foi repentina. Gustavo saltou para longe, agarrando Lara pela mão, mas no meio do pânico, ele pressionou um botão em seu relógio, um rastreador que sua segurança havia dado a ele. A sala estava caindo, e tudo parecia um pesadelo. Mas antes que a escuridão os engolisse, um brilho ofuscante iluminou o lugar. O que era isso? Uma luz intensa desceu do teto, e então o corpo de Lara começou a brilhar.
O que está acontecendo? Ele gritou, confuso. Eu posso controlar a energia, Lara declarou. Mas suas palavras estavam embaraçadas. Aqueles flashes de luz desestabilizaram a gangue, fazendo-os hesitar. Era como se algo sobrenatural estava prestes a se revelar. No entanto, quando o brilho se intensificou, uma expressão de dor tomou conta do rosto de Lara. Não, não posso! Antes que ele pudesse compreender, uma onda de energia explodiu, jogando Gustavo e os policiais para longe, enquanto os membros da gangue foram lançados como bonecos de pano. Naquele momento, Gustavo percebeu. Lara não era apenas uma sobrevivente. Ela estava ligada a algo muito maior, algo que ele nunca poderia ter imaginado. Um misto de assombro e terror dominou seu corpo. Lara, ele gritou, mas ela estava caindo, desmaiando no chão. E naquele instante a mente dele se encheu de perguntas e incertezas. O que mais ele não sabia sobre Lara? E além disso, quem a controlava de verdade? Ele se virou para onde a gangue estava, mas o que ele viu foi um vazio. Tudo fora devastado. Num instante, tudo mudou novamente. Um eco ressoou. Ele olhou ao redor, confuso e apavorado. O que estava acontecendo? Os segredos que você vai descobrir são mais perigosos do que você imagina. Gustavo, a voz do homem da gangue cortou o silêncio, e tudo pareceu fazer sentido de novo, mas ao mesmo tempo completamente sem sentido. O verdadeiro jogo estava só começando. O peso daquelas palavras pairava no ar, e assim, o silêncio se tornava uma tortura. Gustavo olhou de um lado para o outro, paralisado. A confusão girava em sua mente como um furacão. O que está acontecendo? Quem somos nós nesse jogo? Ele sentiu o coração pulsar, uma mistura de medo e desespero. Os homens da gangue recuaram um passo, hesitando. A tensão era palpável. Lara estava no chão, seu corpo tão vulnerável. Naquele momento, Gustavo se lembrou de como tudo começou. Ele não podia deixá-la. Uma onda de proteção tomou conta dele. Ele tinha que agir, mas em meio ao berreiro dos disparos, uma verdade horrenda desabou em seu peito. O que importa mais, salvá-la ou descobrir a verdade? Saiam da frente! Ele gritou, decidindo que não ia deixar que tudo acabasse ali. Então, tudo aconteceu tão rápido que ele mal teve tempo de reagir. Um grito ecoou. A porta explodiu com uma força avassaladora e antes que pudesse entender a gravidade da situação, uma nova figura surgiu no meio da confusão. Era um homem que parecia saído de um filme de ação, com braços musculosos e um olhar que refletia um passado sombrio. Gustavo, ele gritou, você não deveria estar aqui. A raiva e a confusão misturadas na voz dele deixaram tudo mais intenso. Mas antes que Gustavo pudesse perguntar o que estava acontecendo, o homem se virou diretamente para Lara. Eu avisei que você não poderia se envolver. Agora pode ser tarde demais. O sangue de Gustavo gelou. Ele olhou para Lara, tentando entender. Quem é esse cara? O que você fez com Lara? A turbulência disparou e os policiais gritaram ordens. E foi ali que a ficha caiu. O homem, com sua presença imponente, parecia conhecer Lara de um jeito que ninguém mais conhecia. E Lara? Seu olhar era de solidão profunda, como se estivesse atrapada em um labirinto sem saída. Mas a drama não parou. O homem gritou outra vez. Ela é a chave. E nesse instante, tudo pareceu explodir. O chão tremeu, o teto estalou e uma luz intensa irrompeu do centro do abrigo, fazendo tudo parecer como se estivesse em câmera lenta. Então a verdade veio à tona como um tsunami. Lara abriu os olhos e, em um movimento frenético, levantou a mão. Mas não era apenas força ou energia que ela invocava. Era uma conexão que Gustavo nunca havia visto. A luz se moldou e, dentro dela, visões de segredos foram revelados. Traumas, histórias distorcidas, alianças quebradas.
Tudo isso estava entrelaçado com a própria vida de Gustavo. Lara, não! O que você está fazendo? Ele sentiu seu estômago enroscar. A revelação era muito maior do que ele poderia imaginar. Você é filha do chefe da gangue? As palavras saíram como um sussurro desesperado. Eu sou, ela começou, a voz tremendo. Mas então a luz a engoliu, e Gustavo viu algo em seu olhar que o destruiu por dentro. Medo. Ela estava presa, e ele nunca tinha percebido. Era com o que eles faziam com crianças, não com adultos. E em um instante, a fúria tomou conta dele. Você não precisa disso. Eu vou proteger você. Ele se lançou para a frente, mas, antes que pudesse alcançar Lara, a luz a consumiu completamente. A onda de magia e energia se espalhou, repelindo os membros da gangue e os policiais, como se um vendaval tivesse explodido. E no meio do caos, o homem que havia entrado começou a rir, um riso maníaco. Sabia que você não poderia escapar de seu destino, Lara. Agora o que faremos com esse milionário? Durante aquele momento de expectativa, Gustavo teve certeza de que tudo estava além do que ele imaginava. Lara não era apenas uma jovem lutando para sobreviver. Havia algo mais, algo terrível. E quando a luz finalmente se dissipou, tudo o que estava à vista era devastação e confusão. Gustavo olhou em volta e seu coração disparou. Lara não estava lá. Com um impulso de desespero, a única coisa que restava era a pergunta em sua cabeça. O que realmente estava acontecendo? O que eu perdi? E naquele instante sombrio, um novo eco surgiu entre as sombras. Uma voz baixa e ameaçadora dizendo: então você quer saber a verdade sobre a sua vida, não é? Gustavo, está preparado para o que vem a seguir? E assim, todo o seu mundo virou de cabeça para baixo, enquanto novas camadas de segredos deslizavam suavemente para o centro da sua realidade. A tensão era palpável, e o silêncio sufocante pairava no ar quando Gustavo se deparou com aquelas palavras. Então você quer saber a verdade sobre a sua vida, não é, Gustavo? Está preparado para o que vem a seguir? A angustiante pergunta reverberou em sua mente, e seu coração disparou. Ele estava pronto? O homem que falava, de olhos penetrantes e um sorriso ameaçador, se aproximou. A gangue já começava a recuar, surpresos com a reviravolta repentina. Mas antes que Gustavo pudesse processar tudo, uma explosão ofuscante cortou o ar. Um vidro se estilhaçou e um grito agudo ecoou. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Uma figura apareceu na porta arruinada. Era Lara, de olhos arregalados e respirando pesadamente. Mas havia algo de diferente nela. Algo sombrio. Lara! Ele gritou, desesperado. Mas a expressão dela não era de alívio. Não era de felicidade. Era intensa e carregada de algo que ele não podia nomear. Uma dança de emoções atravessava seu rosto enquanto ela sacudia a cabeça, como se não quisesse que ele se aproximasse. Não, ela gritou. Fique longe dele. Aquela ordem intensa soou com um peso assustador. Gustavo hesitou. Olhares entre ele e Lara se cruzaram. Mas de repente, tudo o que ele conhecia virou de cabeça para baixo. O homem se virou, rindo, um riso que preenchia a sala com um eco sinistro. Você realmente achou que ela estava em suas mãos, não é? Vergonhoso. Ele então se virou para Lara, e o que ocorreu a seguir fez o sangue de Gustavo ferver. Você sempre foi a nossa pequena joia. E você sabe muito bem disso. Gustavo sentiu um nó se formar na garganta. Do que está falando? Ele estava perdido. O universo começava a desmoronar ao seu redor. As verdades que acreditava saber estavam se fragmentando. Eu não posso, eles vão descobrir, Lara murmurou, o medo evidente em sua voz. E então aconteceu. Com um movimento rápido, o homem puxou um dispositivo e pressionou um botão. A sala ao redor começou a tremer, e Gustavo percebeu que não era apenas uma ameaça vazia. Era real. Lara começou a brilhar novamente, mais intensamente do que antes.
O brilho a envolvia como um escudo, mas o ar ao redor parecendo sufocante, como se a energia ao seu redor estivesse se intensificando. Não, não, o que você fez com ela? A pergunta escapuliu dos lábios de Gustavo, a voz tremendo. Um rastro de desespero passou por ele. A luz a envolvendo a deixou ainda mais imponente, mas também frágil. Já somos parte do que eles querem. E você vai entender. É hora de pagar pelos seus segredos. O homem gritou, enquanto uma onda de poder emanava de Lara. E antes que ele pudesse se mover, tudo virou um turbilhão. Um clarão estonteante explodiu na sala, e a visão de todos tornou-se um borrão. Então veio o grito. Um grito não de Lara, mas de outra pessoa. Mãe, não! Uma nova figura entrou, e Gustavo então se lembrou. Era a mulher que havia visto antes, a que estava armada e tinha um quê familiar. Ela não era uma desconhecida, mas a mãe de Lara. O coração de Gustavo disparou. Você não pode levá-la! A mulher gritou, colocando-se na frente de Lara, uma postura protetora que foi seguida por um impulso. Ela não sabe o que está fazendo. A verdade precisa ser revelada. A revelação foi um golpe devastador. Você é sua mãe? Lara olhou para ela, o choque imenso em seus olhos. Por que você nunca me disse? A sala parecendo desmoronar em sentimentos e segredos não ditos. O homem maligno sorriu com satisfação. A história se complica, não é? Mas talvez seja a hora de contá-los quem você realmente é, Lara. Antes que alguém pudesse responder, a estrutura em que estavam começou a desabar. O teto começou a ceder. O caos era real e as verdades estavam vindo à tona. E quando tudo parecia que desabar sobre eles, Gustavo segurou Lara pela mão, com um impulso salvador. Eu não vou deixar você ir. Mas a verdade pairava no ar. Lara não era apenas uma sobrevivente. Ela era parte de um jogo, e ele era uma peça no tabuleiro. O que ele ainda não sabia era o quão perigosos eram os segredos que os ligavam. Quando ele olhou para os olhos de Lara, percebeu que o que estava por vir era muito mais do que ele poderia imaginar. O que mais ela escondia. Nesta dança de luz e escuridão, tudo estava prestes a mudar. E assim, o que antes era uma luta por salvá-la, agora se tornava uma batalha para descobrir quem eles realmente eram. A tensão era palpável, e o silêncio sufocante pairava no ar quando Gustavo se deparou com aquelas palavras. Então você quer saber a verdade sobre a sua vida, não é, Gustavo? Está preparado para o que vem a seguir? A angústia na voz do homem ecoava, e o coração de Gustavo disparou. Ele estava pronto? Lara ainda ali. A luz ao seu redor pulsava cada vez mais intensa, e algo dentro dela estava mudando. Gustavo sentiu o ar pesado, quase como se a sala estivesse prestes a explodir em um turbilhão de energia. Lara, não! Ele gritou estendendo a mão. Mas ela olhou para ele com um medo profundo nos olhos, como se soubesse que estava prestes a tomar uma decisão drástica. Vocês todos não sabem de nada, o homem disse, divertindo-se com a confusão. E então, de repente, ele pressionou um botão em um dispositivo que estava em sua mão. A sala começou a tremer e Gustavo viu rachaduras nas paredes. O que estava acontecendo? Lara, com uma determinação que parecia sobrenatural, levantou a mão e uma onda de luz explodiu em direções opostas. O homem recuou, mas a luz não era apenas energia, eram lembranças. Imagens começaram a sobrepor tudo ao redor. Cenas da infância de Lara, momentos em que ela sorria, mas também momentos sombrios. Imagens de um passado que Gustavo nunca havia conhecido. Não! Ela gritou, lutando contra a força que a estava envolvendo. Nesse momento, o homem riu, mas não era um riso de vitória. Era como se ele conhecesse um segredo que fez a realidade se desmantelhar. A luz explodiu e Gustavo foi empurrado para trás, caindo no chão. Quando se levantou, ele viu que a sala estava vazia. O homem havia desaparecido, assim como as sombras de dor
que um dia cercavam Lara. Mas no lugar delas havia uma nova figura. Uma mulher alta, com olhos penetrantes e uma conexão feroz com Lara. Quem é você? Gustavo perguntou, confuso e com medo. A mulher sorriu, um sorriso que não era de boas-vindas. Eu sou quem você deveria ter temido desde o início. Ele olhou de volta para Lara, mas ela estava parada, assustada e confusa. Mãe? Lara perguntou, chocada. A mulher não respondeu, mas sua expressão era de determinação. E aí, a verdade surgiu como um golpe. Lara, você não é só uma garota de rua, a mulher disse, a voz tensa. Você é parte de uma linhagem ancestral e está destinada a algo muito maior do que pode imaginar. Gustavo sentiu o chão sob seus pés tremer de novo. O ar ficou denso e pesado. O que você quer dizer com linhagem? Do que você está falando? A luz ao redor de Lara começou a se intensificar, como se uma tempestade estivesse se formando. A mulher apontou para o chão. Está na hora de você descobrir o que tem se ocultado de você. O que tem que ser revelado. A verdade não é simples, mas suas vidas estão entrelaçadas de maneira que você não pode compreender. E de repente, a sala começou a mudar novamente. Os objetos pareciam desvanecer. Gustavo olhou ao redor e o espaço estava sendo consumido por um vazio. Lara, não! O que está acontecendo? Ele gritou, mas ela estava paralisada, os olhos refletindo um misto de medo e esperança. O ar começou a vibrar. E uma onda de memórias surgiram. Tragédias, alianças, segredos devastadores que uniam seu destino em uma tapeçaria cheia de dor. Você é mais do que um milionário, Gustavo. Você é uma peça nesse grande jogo, a mulher declarou. E agora alguém precisa fazer uma escolha. Com um movimento brusco, Lara se virou. Mãe, eu não entendo. O que você quer que eu faça? A mulher sorriu de novo, mas havia tristeza em seus olhos. Escolha entre proteger o que ama ou abraçar o que te faz única. A escolha não é apenas sua. Gustavo olhou entre as duas, a pressão crescendo. E nesse momento de incerteza, a sala explodiu em um raio de luz avassalador, levando tudo embora. Quando a luz dissipou, uma pergunta cravava em seus pensamentos. O que realmente era Lara? E o que ele estava prestes a descobrir que mudaria tudo entre eles? Nesse instante, o futuro deles estava se desfazendo, e a única certeza era a dúvida. Estamos perdidos, ele sussurrou, enquanto a escuridão os engolia, sem saber o que vinha a seguir. A luz ao redor de Lara pulsava como um coração aflito, e Gustavo sentia que o mundo desmoronava sob seus pés. O homem ameaçador sorriu, mas havia um nervosismo em seus olhos que não passou despercebido. Era como se ele soubesse que tudo estava prestes a mudar. Vocês não têm ideia do que... Podemos sair daqui juntos. O desespero cortava suas palavras. Mas antes que pudesse agarrar sua mão, um flash ofuscante irrompeu da luz ao redor dela. O homem recuou, e em questão de segundos, a sala parecia mudar. As paredes desapareciam, e tudo ao redor começou a se distorcer, como se a realidade estivesse se fragmentando. Gustavo, Lara gritou, e em seu tom ele sentiu uma mistura de urgência e determinação. Se eu não fizer isso, todos estarão perdidos. Ele queria gritar que ela não precisava carregar isso sozinha, mas as palavras pararam na garganta. Quando a luz se dissipou, o cenário se transformou. Eles estavam em um vasto campo de flores. O céu azul acima lembrava um sonho. E ali, à distância, estava a figura de uma mulher. Mãe, Lara sussurrou, o olhar transbordando emoções. A mulher se aproximou, seu semblante confuso, mas cheio de amor. Você finalmente está pronta, querida. Não, não. O que significa isso? Gustavo sentiu como se todo o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Ele estava perdido em emoções que não compreendia. O olhar de Lara estava voltado para a mãe, a luz ao redor dela crescendo.
Este é o meu destino, e eu não posso fugir dele. A mulher olhou para Gustavo. Ela é mais poderosa do que imagina. Mas a escolha é dela. Ela pode decidir mudar o destino de muitos, mas isso não será sem um custo. Esses eram os sussurros que ele não queria ouvir. A mente de Gustavo girava, emoções desenfreadas, enquanto observava Lara abraçar a mãe. Era como se todo o seu mundo se tornasse uma quebra-cabeça sem solução. Gustavo então se adiantou. Lara, você não precisa fazer isso. Pense em tudo que conquistamos, em tudo que ainda podemos viver. Mas seus apelos não pareciam alcançar o coração dela. Eu sei, ela respondeu, a voz trêmula. Mas eu estou presa entre o que sou e o que o mundo espera de mim. Eu preciso me libertar, e só posso fazer isso enfrentando a verdade. Ele sentiu lágrimas ameaçando descer ao ver aquela força dentro dela. E se a verdade custar a sua vida? Você não pode fazer isso. O desespero transparecia em cada palavra. Eu já fiz escolhas antes. É hora de escolher novamente. Os olhos de Lara faiscavam como estrelas, e algo na profundidade cerrou a garganta de Gustavo. Ele estava prestes a perder algo que nunca pensou que poderia amar. Em meio a tudo isso, a luz ao redor de Lara começou a brilhar mais uma vez. Ele percebeu que ela estava mudando de alguma forma, se elevando, não só como uma garota de rua, mas como uma heroína de sua própria história. Uma onda de poder emanava dela, e a conexão entre mãe e filha alimentava essa força. Sem pensar, Gustavo deu um passo adiante, falando com toda a sinceridade que conseguiu reunir. Eu estarei com você, não importa o que aconteça. Se você for lutar, eu vou lutar também. Nós somos mais fortes juntos. As palavras saíram como uma súplica crua, carregada de emoção. A luz explodiu, envolvendo-os em um calor que parecia abraçá-los. Lara olhou nos olhos de Gustavo e, pela primeira vez, percebeu que não estava sozinha. Você realmente está disposto a isso? Ela perguntou. A vulnerabilidade clara na voz. Agora e sempre, ele afirmou, e naquele momento, o vínculo entre eles se fortaleceu. Mas uma nova realidade se descortinou diante deles. Assim a escolha foi feita. E em meio à luz, enquanto a história deles se entrelaçava, Gustavo percebeu que aquele era apenas o começo. Um eco de esperanças e temores se preparava para levar eles a um destino ainda incerto. E assim, nesse instante intenso e repleto de promessas, a história ficou em aberto, deixando um mistério que pairava no ar. Qual seria o preço dessa verdade que agora os unia? Se você chegou até aqui, não pode perder o que vem a seguir. Nunca foi tão fácil apoiar nosso canal. Se inscreva imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso é essencial para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Sua opinião é valiosa, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história e